Eu acho que vai ser difícil eu gravar esse vídeo sem chorar, hein? Mas eu vou tentar. Vou tentar. Relacionamento não é dor e não é sofrimento. Mas nesse momento você pode estar escolhendo passar por essa dor, por esse sofrimento. Mas você tem que entender que você está escolhendo isso. E da mesma forma que você está escolhendo isso, você pode escolher não passar mais por isso. E eu preciso dessa conversa franca com você, onde você vai ter que se olhar e falar: pela primeira vez eu vou encarar essa realidade. E muitas vezes eu sei que você tem fugido dessa realidade, desse encontro, de encarar a sua vida do jeito que ela deve ser encarada. De encarar por que será que meus relacionamentos não estão dando certo? Por que será que eu estou nesse padrão de sofrimento? Por que nos relacionamentos amorosos ou em outras áreas da minha vida não está fluindo como eu quero? A vida das outras pessoas estão, mas a minha não? Eu sei que você tem fugido constantemente disso, mas está na hora de você encarar. Eu não sei se você já viveu o mesmo conflito que eu ou está vivendo, mas no momento que eu vivi um conflito na minha vida, eu precisei tomar uma dura, difícil decisão. Eu, desde que me lembro por ser criança, por gente, eu sempre idealizava eu ter uma família, eu ter um relacionamento, eu morar com uma pessoa, a gente ter filhos, viajar. Eu sempre fui um sonhador, não só nessa área da minha vida, em todas. Na área financeira, na área espiritual. Eu sempre quis mais e mais. A minha mãe me dizia que eu era uma criança muito emotiva, muito chorona. Talvez pelo meu signo, como alguns dizem. Concordo em partes. Mas começou a acontecer algumas coisas que me doíam. Eu lembro de uma vez que eu comecei a gostar de uma menina, eu tinha 13 anos, e eu levei um fora. E aquilo foi uma dor para mim, que parece que foi a primeira vez que alguém enfiou uma faca no meu peito. Doía muito não ser correspondido. E eu me lembro que a partir daquele momento, eu queria mais e mais ter alguém na minha vida, para ter essa família que eu sempre sonhei. Com 13 anos, com 13 anos. Comecei a namorar uma pessoa, namorei por alguns meses, anos, levei um pé na bunda. Foi a segunda desilusão minha. A primeira foi pequena, não teve um envolvimento, mas a segunda foi dolorida. Eu lembro que com 15 e poucos anos, 16 se eu não me engano, eu chorei tanto pelo término desse relacionamento que a minha mãe, até hoje, ela lembra disso e um dia ela verbalizou para mim: André, eu não sei o que aconteceu com você aquela vez. Você chorou tanto, parecia que o mundo ia acabar. Para mim, o mundo estava acabando. Para uma pessoa que sonha em ter um relacionamento, uma família, ser correspondido, ser feliz, ser bem-sucedido nos relacionamentos, é o fim do mundo você terminar um relacionamento. Tudo que aconteça que não contribui para você ter aquele relacionamento te derruba e é sim o fim do mundo. Mas não parou por aí. Eu sempre tive o padrão de que entrava num relacionamento e saía de outro, porque eu não conseguia ficar sozinho comigo mesmo. E quando eu não conseguia um relacionamento, eu me sentia deslocado. Eu não gostava de ir para algum lugar, paquerar. Não tinha esse perfil. Então eu procurava sempre colocar pessoas na minha vida, sem filtro. Colocava, não desmerecendo quem passou na minha vida, mas qualquer pessoa que às vezes não era o que eu queria. Ela não tinha os mesmos objetivos que o meu. E eu colocava. E assim foi mais uma desilusão amorosa com 18 anos. Mais uma com 21, mais uma com 23, 26,
inúmeras desilusões. Ao total, 6 pés na bunda. Aí você pensa, 6 pés na bunda você levou, André? 6 pés na bunda. E nenhum me fez olhar para o problema que eu sempre me anulei. Eu queria estar com alguém, na verdade, porque eu não estava bem comigo mesmo. E é duro eu verbalizar isso, porque no momento que acontecia eu não via isso. E eu sofria, eu só queria alguém para preencher o vazio que já tinha dentro de mim. Solteiro, eu não estava bem, não estava feliz, ninguém me entendia. Lembro, inclusive, que uma vez eu quis pedir ajuda, mas não pedi. Eu lembro que eu ouvi, lá na minha infância, que quem buscava ajuda, aquela fulana foi no psicólogo, ela foi no psiquiatra, ela foi no terapeuta. Ela é doida. Então eu sempre me fazia de forte. Por fora, uma criança alegre e feliz, mas por dentro, dilacerada e triste. Desde a minha adolescência, na minha juventude. E eu não sabia, mas eu era um dependente emocional. Eu dependia do outro para ser feliz. Então eu não estava feliz sozinho, queria alguém para me preencher, só que eu caía da cadeira, do cavalo. Quando eu estava com alguém, eu também não estava feliz. Se eu não via que eu não era feliz sozinho, eu não vou ser feliz com outra pessoa. Então eu começava a achar que outra pessoa não ia gostar mais de mim, que ela ia me trocar. Às vezes eu cobrava um pouco no relacionamento. Eu me doava demais, porque se eu não me doar, na minha concepção anterior, aquela pessoa não vai gostar de mim. E eu esperava o mesmo da outra pessoa, mas ela não se doava. E cada vez eu ficava mais frustrado dentro de mim. Até que aconteceu o sonho de qualquer pessoa carente e insegura: se casar. Por quê? Quando a pessoa se casa, na minha concepção era assim: nossa, 6 pés na bunda eu levei. Agora eu encontrei uma pessoa para eu me casar. Que maravilha, o casamento é pro resto da vida. Vou ter a família. Eu senti paz nesse momento. Fiquei casado por alguns anos, até que, de repente, meu relacionamento acabou. E para mim, não é fácil falar disso aqui abertamente, porque eu tô me expondo para poder auxiliar vocês, de alguma forma. Para uma pessoa que sempre pensou, imaginou que o casamento ia ser para sempre, eu fui rejeitado mais uma vez, pela 7ª vez. E foi muito dolorido, porque eu não esperava que aquilo ia acontecer na minha vida. E quando aconteceu, para mim acabou o mundo. Acabou de uma forma muito dolorida, muito forte. Eu só não fiz uma besteira. Porque eu pensava muito na minha filha, na Melissa. E eu estava mal. Eu não consigo expressar tanto em palavras sem me emocionar, porque eu estava mal. E aquele mal dentro de mim eu não sabia lidar. Eu não buscava ajuda. Eu já não tinha mais amigos. Porque o dependente emocional é assim, a maioria deles. Ele começa um relacionamento, ele vive aquele relacionamento, ele esquece do fora. E eu lembro que eu não tinha mais amigos, morava longe dos pais. Eu não contava o que aconteceu, eu só tentava ter forças. Mas eu não conseguia levantar da cama, eu não ia trabalhar, eu não conseguia, eu não tinha emocional naquele momento. Eu quebrei financeiramente. Isso pesou demais, porque respingou em todo mundo. Hoje eu não me culpo. Eu não me culpo, mas
foi pesado. Eu fiquei com dívidas milionárias. Eu sempre fui um cara muito batalhador, empresário. Desde pequeno tinha ambição de ter minhas coisas, de trabalhar, de conquistar, e eu consegui. E isso me desestabilizou tanto que eu não dei conta mais de controlar as coisas. Na verdade, a situação financeira já começou a ficar um pouco ruim, um pouco antes do término do meu relacionamento. Uma pessoa, quando ela não está bem com ela mesma, ela não está bem para um relacionamento, ela não está bem com os negócios, nada vai fluindo. Então, e eu me lembro, eu morava em Florianópolis, isso fazem aproximadamente 8 anos, aproximadamente. Eu peguei o carro e eu pensei em fazer besteira. Naquele momento, eu pensei na minha mãe, no meu pai, na minha filha, mas o que me trouxe forças foi Deus. Foi Deus. Eu não tentei fazer nada, mas os pensamentos eram constantes. E eu tinha no meu pensamento que eu não podia pegar ajuda de ninguém. Eu tenho que ser forte o tempo todo. A vida me ensinou isso. E eu não sabia pedir ajuda. Então eu fui deixando. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia administrar, eu fui deixando. Eu não conseguia pedir ajuda, mas eu também não conseguia fazer. Eu não estava bem comigo mesmo de saúde. Nem um pouco. Eu tinha 30 quilos a menos que hoje. Hoje eu estou num peso saudável. Eu emagreci muito. Fiquei só o pó da rabiola. E eu lembro que eu peguei o carro, fui andar. E eu falei, eu vou reverter isso, eu só não sei como. E eu lembro que eu peguei o celular e comecei a procurar psicólogo, psiquiatra, terapeuta, psicoterapeuta, terapeuta ocupacional, psicanalista. Falei, meu Deus, eu achava que só existia psicólogo. Aí me deu uma confusão. Eu falei, o psicoterapeuta ele faz isso faz isso. Aí eu falei, meu Deus, eu vou num psicólogo. Ela também era psicanalista. Aí eu liguei na hora. Era 2 horas da tarde, eu lembro até hoje. E atendeu a secretária. Falou, tem vaga para amanhã. Eu falei, não tem para hoje? Ela falou, não, senhor. Eu falei, mas eu tô precisando muito. E aí ela falou assim, você consegue vir em 15 minutos? Eu falei, eu consigo, eu tô aqui no centro. Ela falou, então pode vir. Eu fui. Gente, eu lembro certinho do local. Eu lembro certinho do local, da cara, do rosto da mulher. Não sei o nome dela mais. Eu fui uma única vez. Eu não voltei mais lá. De vergonha. Eu fiquei aproximadamente 1 hora chorando. Eu não conseguia falar. Ela tentava, eu chorava, ela tentava, eu chorava, ela tentava. Mas eu chorava. Eu começava a falar, minha mãe, minha não sei o que, minha esposa, não sei o que. Eu chorava. Mas aquilo me limpou. Eu chorava todo dia no banheiro. Durante 1 ano eu chorei no banheiro. Eu era forte para minha filha. Mas eu ia no banheiro e chorava. E aquilo limpou. O choro limpou. Limpou. E eu tive vontade de viver de novo. Eu tive vontade de viver de novo. Nesse momento, eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei cuidar de mim. E aí caiu a ficha. Que eu não cuidava de mim. Eu cuidava dos outros. Eu tinha o pensamento de sempre cuidar dos outros. Nunca ensinaram que eu tinha que cuidar de mim mesmo. E naquele momento eu pensei assim, para eu sair desse buraco eu tenho que estar forte. Senão eu não consigo subir esse buraco.
que está profundo. Eu estava num buraco profundo que, para eu ter forças, eu precisava cuidar de mim. E foi aí que eu comecei. Mas não foi fácil. Eu fiquei 4 anos solteiro. Os 2 primeiros anos eu digo que foi por livre e espontânea vontade dos outros. Porque eu ainda, mesmo cuidando de mim, eu buscava outra pessoa. Eu só me sentiria preenchido se eu tivesse outra pessoa. Mas eu não encontrava ninguém. Energeticamente, dentro de mim, minha energia, eu não era nem notado, eu acho. Eu não me sentia bem comigo mesmo, né? Como que o outro vai sentir algo por mim, se nem eu mesmo me sinto, se nem eu mesmo me amava, se nem eu mesmo me valorizava? Como que alguém vai me valorizar, vai me amar se eu não faço isso por mim? Mas eu não sabia disso naquela época, mas eu tentava. E foram 2 anos solitários, mas os 2 próximos anos, no total de 4 anos que eu fiquei solteiro, eu já estava começando o meu processo de cura. Eu já estava no meu processo de cura. E foram mais 2 anos que eu não fiquei com ninguém, não namorei, por vontade própria. Eu comecei a viver dentro de mim algo que eu nunca tinha vivido antes. Que gostoso estar bem, que gostoso estar sozinho. E esse processo de cuidar de mim era de coisas simples no começo. Hoje eu vou pedir uma pizza, eu pedi uma pizza pra mim. Hoje eu vou pedir um lanche, eu pedi um lanche pra mim. Não é o que o outro quer, é o que eu quero hoje. Coisa que eu nunca escolhi. Eu sempre deixei pro outro. São coisas simples, mas do dependente emocional, ele faz isso. Ele não quer nem escolher, ele escolhe pelo outro, pensando no que vai ser melhor para os outros, não por ele. Eu comecei a entrar num crossfit, morava em Florianópolis. Florianópolis é a Ilha da Magia, né? Tudo muito místico lá. Então eu comecei cursos. Eu fiz cursos de Reiki, eu fiz terapia holística, eu fiz N cursos na área holística. Esse foi o meu processo, o meu contato com esse mundo que antes eu não conhecia, que a dor me levou a conhecer. Eu digo que por livre e espontânea pressão do universo. E nesse período, eu lembro que num ano eu fiz mais de 20 processos, retiros, processos de cura, N terapias, cursos. E posso ser sincero? Eu nunca pensei em estar aqui hoje auxiliando milhares de pessoas. Nunca. Uma pessoa que sempre precisou de ajuda, ela nunca iria pensar que um dia ela iria ajudar milhares de pessoas. Mas isso só foi possível porque eu tive uma dor que me forçou a tomar uma decisão que eu já devia ter tomado há muito tempo. Me ajudar. Observa na sua vida. Na minha vida foi assim. A vida me mostrava muitas vezes que eu tinha que fazer algo por mim, que eu precisava buscar conhecimento, que eu precisava sair daquele padrão de sofrimento, que eu precisava me cuidar, que eu precisava me amar. É como se Deus falasse assim: vai lá, você teve uma desilusão amorosa, vai se cuidar. Eu não me cuidava. Aí ele vinha: vai doer mais, você vai hesitar até quando? Eu não ia. Entrava em outro relacionamento. Vai aguentar? Até quando? Vai. 6 desilusões amorosas. Mais o meu casamento. E cada vez esse tapa, não é que Deus era contra mim, não é que Deus me punia. Deus estava me mostrando que eu deveria fazer algo por mim, que eu nunca fiz. E o universo, Deus é assim. Ele vai te dando toque, ele vai te empurrando, ele vai, até você levar um muito forte, e isso vai acontecer até você tomar uma decisão. Enquanto você não tomar uma decisão, sua vida vai continuar sendo frustrada, seja na área de relacionamento, seja em qualquer outra.
a vida, Deus, o universo,